Boa noite, pessoal. Hoje vamos falar sobre a distribuição normal, tá? Veja bem, uma variável aleatória contínua x tem distribuição normal com parâmetros mi, tá? E sigma. O mi aqui, tá? Será a minha média, tá? E o meu sigma ao quadrado é o meu desvio padrão, tá? Então, é considerada a mais importante e frequente distribuição utilizada na estatística. E em quase todos os processos industriais, o comportamento da variável em estudo é semelhante ao apresentado pela distribuição normal. Então, eu vou chamar a atenção para você de algumas considerações. Primeira, eu vou trabalhar com a média, que é o mi, e com o desvio padrão, que é o sigma, que são justamente esses elementos aqui. Tá? Em seguida, olha, um estudo é semelhante ao apresentado pela distribuição normal. Ou seja, num processo qualquer com média mi e desvio padrão sigma, observamos que, então nós temos algumas características. Quais são? 1. A maioria dos valores se concentra ao redor da média. Então nós vamos observar que sempre está a média. Está aqui, ó. Olha a média aqui, ó. Certo? Então esse lado aqui é simétrico a esse. Perfeito? Este lado, o lado direito, é simétrico a esse. A média, tá certo? E aqui o meu desvio padrão. Então são essas as variáveis que eu vou trabalhar. Item 2. 50% dos valores estão acima da média e 50% abaixo da média. Os valores distribuem-se simetricamente à esquerda e à direita. Está aqui, ó, esquerda e direita. Tá certo? Item 4. É praticamente nula a probabilidade de um valor afastar-se muito da média. Logo, pelas propriedades do valor esperado e da variância, segue as seguintes condições aqui. Então, esses exemplos aqui de variável e fórmula é que nós vamos trabalhar. Perfeito? Então, vamos ver como é que vai se comportar nos exemplos. Vamos apagar aqui. E vamos lá. Todas as variáveis normais, como por exemplo a altura das pessoas, o peso de um produto, etc., são resolvidas reduzindo-as, tá? Reduzindo-as à chamada variável normal reduzida, que é o nosso z aqui, tá? Que é o nosso z. Definida por, olha só, tá? O z é definido justamente pela média, o quociente entre a média menos o mi, tá certo? Esse x aqui será o ponto que vamos estudar, aqui a média e aqui o meu desvio padrão. Então, o meu z, que é chamada forma normal reduzida. Atenção, observe que a transformação realizada não afeta a normalidade. E assim a variável terá distribuição normal com média entre 0 e variância 1. Observe que foi comentado anteriormente que tudo fica muito próximo da média. Isto é, o z e o n estão entre 0 e 1. E será denotada de normal padrão ou normal reduzida. Aí nós temos aqui, olha, a fórmula que diz que o P, tá certo? Que é justamente a nossa probabilidade normal, corresponde a um ponto x, tá certo? Que terá coordenadas A e B, aonde esse x eu vou diminuir da minha média, que é o mi, tá? Olha, o ponto A menos o mi, x menos o mi, tá certo? E o ponto B. Tudo isso eu vou dividir pela energia padrão. Da onde eu chego que a minha fórmula que eu irei trabalhar é essa aqui, ó, tá? Eu vou trabalhar com esta fórmula aqui. Vamos ficar atento.
Perfeito? Tá? Dessa forma, quaisquer que sejam os valores de μ ou de sigma, utilizamos a normal padrão para poder obter a nossa probabilidade. Está aqui, ó, o P de probabilidade. Então, a probabilidade de ocorrer isso, de ocorrer justamente a minha distribuição normal, ela vai perpassar por essa diferença aqui. Tá? Este Z aqui já sabemos quem é. Quem é? É a variável normal reduzida, esse Z. Ele vai variar entre esses dois limites. Lembrando que A e B, quem é A e B? É o nosso X aqui, ó. Perfeito? Tá? Como eu tenho duas coordenadas, eu vou fazer uma diferença para a coordenada A e a diferença para a coordenada B. Por isso que há um desmembramento aqui em duas partes, porque eu tenho duas coordenadas. Essa fórmula, ela vem dessa aqui, tá, pessoal? Só que nós devemos lembrar que o x possui duas coordenadas, que aqui são chamadas de A e de B. Perfeito? Então, dessa forma, qualquer que sejam os valores de μ, tá, e de sigma, utilizaremos a normal padrão para obter a probabilidade com distribuição normal. Os valores para a probabilidade P, tá, serão de 0 até Z, ou seja, os inteiros, né? Onde o meu Z tem que ser o quê? Maior que 0. São tabelados e apresentados na tabela de distribuição normal, que está lá no final do nosso slide, tá certo? Mas no decorrer dos exemplos, nós vamos utilizar, tá? E você vai começar a ficar íntimo dessa tabela, tá? Perfeito? Vamos lá, continuando. Note que a simetria também, olha lá, olha o novo conceito aqui, simetria, tá? O maior exemplo de simetria é o nosso corpo, tá? O eixo de simetria que nós temos, ele perpassa pelo nariz, pelo umbigo. Então, um lado direito é exatamente igual ao lado esquerdo. Isso é um dos conceitos de simetria. Também implica que a probabilidade deve estar acima ou abaixo de 0, é o quê? 0,5, ou seja, 50%. E como a probabilidade é sempre um valor entre 0 e 1, a tabela de distribuição normal contém apenas a parte decimal. Então vamos ver aqui algum exemplo. Olha, considerando x, tá? E n, onde esse n aqui, tá? Eu vou lembrar que o μ será o 2, que é o meu primeiro termo, e o desvio padrão será o 9. Então, dado esse ponto, eu já sei que o μ é o 2 e o sigma, que é o desvio padrão, é o 9. Vou lembrar aqui o conceito, olha lá, o conceito. Eu tenho um ponto x que vai variar entre as suas coordenadas. Ele será maior ou igual a A e menor ou igual a B. Lembro que essas coordenadas A, eu vou o quê? Fazer uma diferença com quem? Com a minha média, com o meu μ, a minha média. Então, A menos a média será menor ou igual à diferença, tá, das minhas coordenadas x com a média, que no caso aqui será B menos μ. Lembro também que a fórmula que vamos utilizar é essa aqui, ó. Perfeito? Tá? Olha só. Está bem aqui a nossa fórmula. Tá? Aonde? Quem é o A? O A, no nosso caso aqui, ó, é dado pelo x. Tá? O meu μ, já te falei, é o 2. Tá? O meu μ, a minha média. Então, eu vou usar essa fórmula aqui. Nesse exemplo, é me dado que o x vale 2 e 5. Olha aí, vamos substituir. Olha aí. Então, o 2 é o A, perfeito? Tá? O 2 é o A, olha aqui, ó. Tá? Eu vou substituir bem aqui, tá? O meu 2 é o A e o 5 é o B. Substituindo aqui na minha fórmula, olha a fórmula geral que eu comentei com você, tá? Diz assim, A, olha aí, A menos a média. Mas quem é a média? A média é o μ, que é o 2. Perfeito? Então vai ficar 2 menos 2 sob o desvio padrão. Mas o que é o desvio padrão? É a raiz quadrada, né? Sempre a raiz quadrada aqui. No caso aqui o sigma é 9, tá? A raiz quadrada de 9. Perfeito? Que é o desvio padrão. Aí, olha, menor
menor, perfeito? De que x menos 2, olha aqui a fórmula, o x, que é o ponto que eu estou analisando, menos 2 aqui é o meu μ, que eu retirei daqui, ó, ele é fornecido, perfeito? Sobre quem? O meu desvio padrão, que no caso é raiz quadrada de 9. De onde vem esse 9? Esse 9 está bem aqui, ó, nesse ponto aqui. Esse n corresponde justamente a quê? Ao meu variável normal, tá? A minha variável normal aqui, onde o primeiro termo é a média e o segundo termo é o meu desvio padrão. Substituindo aqui, lembrando que o desvio padrão sempre é a raiz quadrada. Então, no caso aqui, a raiz quadrada do 9. Aí eu vou pegar aqui o b. Quem é o b? No meu exemplo aqui é o 5. Menos o μ, que é a média. Quem é a média? É 2. Então, fica 5 menos 2. Só que aqui ele fez direto, né? Mas vamos fazer com calma. 2 menos 2 é 0. Então, vai ficar 0 aqui em cima. E a raiz quadrada de 9 é 3. Então, 0 dividido por 3 dá 0. Perfeito? Tá? Isso aqui representa quem? Isso aqui representa o meu z. Quem é o meu z? É a minha variável reduzida. Isso aqui, quem é? Está bem aqui, olha. Tá? Por isso que eu substituo, tá? Por z. Isto aqui é o meu z. Olha lá. Tá? Perfeito? E aqui eu faço 5 menos 2 é 3. E a raiz quadrada de 9 aqui embaixo é 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. Opa! A minha variável normal, que é o z, a probabilidade dela, ela vai variar de 0 até 1. Tá? De 0 até 1. E agora, de onde vem esse termo? Tá? De onde vem esse termo? Eu vou dar uma acelerada para ti, eu vou retirar. Tá? E vou dar uma acelerada aqui para você, para nós chegarmos na tabela. Aonde eu vou buscar esse termo aqui? De onde nasce esse valor? Tá? Esse valor ele vai nascer bem daqui, tá, pessoal? Eu vou buscar você lá na tabela, rapidinho, lá no final. Opa, tá aqui, ó. 1, tá? 0, 0, olha aí, 0 e 1, tá? Olha aí, 0 e 1. Tá bem aqui, ó. 0, 34, 13, 45. Tá? Eu vou buscar na tabela. Veja que a minha variância ela é entre 0 e 1. Então, ó, tá aqui, ó. 0, 34, 13, 45. Eu vim buscar aqui dessa tabela. Eu vou utilizar muito essa tabela. Perfeito? Aqui, ó. 0, 34, 13. Tá? É justamente lá na tabela. Então, sempre quando eu chegar nessa parte aqui, que são justamente os limites, né, os perímetros, eu vou recorrer à tabela. Por isso que diz assim, ó, tabela de distribuição normal. Tá? Que contém o quê? Apenas a parte decimal. Olha aí. Olha aqui como é o número decimal. Perfeito, pessoal? Ok?